Confissões, por Santo Agostinho. Tradução pela editora Vozes. Publicação pela Folha de São Paulo. Livro 9. O Batismo. 1. Em colóquio com Deus. Ó Senhor, eu sou vosso servo. Sim, vosso servo e filho da vossa escrava. Quebrastes as minhas cadeias. Sacrificar-vos-ei, unha vítima de louvor. Fazei que meu coração e minha língua vos louve, e todos os meus ossos exclamem: Senhor, quem é semelhante a vós? Profiram eles estas palavras, e vós respondei dizendo à minha alma: eu sou a tua salvação. Quem sou? Como sou? Que malícia não houve nos meus atos? Ou se não houve nos meus atos, nas minhas palavras? Ou se não houve nas minhas palavras, na minha vontade? Vós, porém, Senhor bom e misericordioso, olhaste para a profundeza de minha morte e, com a vossa direita, exauristes do fundo do meu coração o batismo de perversidade. E agora, tudo era não querer aquilo que eu queria e querer o que vós queríeis. Mas onde esteve durante tantos anos meu livre-arbítrio? De que profundo e misterioso abismo foi ele chamado num momento, a fim de inclinar a minha cerviz ao vosso suave jugo e os meus ombros ao vosso fardo tão leve, ó Cristo Jesus, minha ajuda e redenção. Quão suave se me tornou de repente carecer de delícias fúteis. Receava perdê-las e agora já sentia prazer em abandoná-las. Vós, a verdadeira e suprema suavidade, as afastáveis de mim. Em vez delas, entraveis vós mais doce que todo o prazer, mas não para a carne e o sangue, mais resplandecente que toda a luz, mas mais oculto que todo o segredo, mais sublime que toda a honra, mas não para aqueles que se exaltam em si mesmos. Já meu coração estava livre de torturantes cuidados, de ambição, de ganhos, e de se revolver e esfregar na sarna das paixões. Entretinha-me em conversa convosco, minha claridade, minha riqueza, minha salvação. Senhor, meu Deus. 2. O adeus à cátedra.
Pareceu-me bem na vossa presença não abandonar ostensivamente o ministério da minha língua de artificiosa loquacidade, mas subtrair-me a ele suavemente, para dali em diante não comprarem da minha boca armas para o seu furor, os jovens, que não se preocupam com a vossa lei nem com a vossa paz, mas com loucuras vãs e combates tribunícios. Felizmente, já faltavam poucos dias para as férias das vindimas. Resolvi por isso suportá-los com paciência, para depois me retirar como de costume e, resgatado por vós, não mais me tornar a vender. Estáveis ciente do nosso plano, não porém os homens, a não ser os da nossa intimidade. Tínhamos combinado que não se comunicasse a ninguém, ainda que vós, quando nos erguíamos do Vale das Lágrimas entoando o cântico das subidas, nos tinhais concedido setas agudas, carvões devoradores, contra a língua pérfida. Esta tudo contradiz, sob pretexto de dar conselhos e, como quem devora alimento, ama o que consome. Tinhais dardejado nosso coração com setas de vossa caridade e trazíamos as vossas palavras traspassadas nas entranhas. E os exemplos dos vossos servos, que das trevas trouxereis a luz e da morte a vida, reunidos no seio do nosso pensamento, queimavam e consumiam a pesada sonolência, a fim de não mais nos inclinarmos para as baixezas. Inflamavam-nos tão vivamente que todo o sopro da contradição, originado da crítica malévola, longe de nos extinguir, nos incendiaria mais e mais. Contudo, por causa do vosso nome, que santificastes através do universo, também o nosso desígnio e resolução teriam certamente panegiristas. Pareceria quase jactância não esperar pelo tempo das férias já tão próximo. Mas demitir-me de um cargo público, exposto aos olhares de toda a gente, seria por certo atrair a atenção de todos para minha conduta. Muitas coisas se diriam, que eu deixei chegar de propósito um dia próximo às férias das vindimas para me dar aparências de um grande homem. E que utilidade havia em entregar às críticas e às disputas os meus sentimentos íntimos, e se blasfemasse o nosso bem. Além disso, nesse verão, os pulmões, por causa do demasiado trabalho didático, começavam a sentir-se fracos e a respirar com dificuldade. A lesão revelava-se nas dores de peito, que se recusava a emitir voz mais nítida e mais prolongada. A princípio, tais achaques perturbavam-me, porque quase sempre me tinham constrangido a depor o fardo do magistério, e, para poder curar-me e convalescer, sem dúvida teria de o interromper. Mas apenas nasceu e se firmou em mim a plena vontade de repousar e de ver que vós sois o Senhor. Vós o sabeis, meu Deus. Comecei a alegrar-me por se me deparar uma escusa verdadeira com que pudesse moderar o agastamento dos homens que, por causa dos seus filhos, jamais queriam que retomasse a minha liberdade. Cheio, pois, de tal consolação, suportava o decurso daquele intervalo de tempo. Seriam talvez uns 20 dias, mas rudemente o suportava, pois já se tinha ausentado de mim a cobiça do ganho que me ajudava a desempenhar a dura ocupação. Eu ficaria esmagado se a paciência não sucedesse à cobiça.
Algum dos vossos servos e meus irmãos dirão talvez que pequei, porque, com o coração já cheio do vosso serviço, consenti a sentar-me ainda uma hora na cadeira da mentira. Não discuto. Não é verdade que vós, Senhor misericordiosíssimo, me perdoaste e lavastes na água santa este pecado com todas as outras horrendas fraquezas de morte? Três, saudades de um amigo. Angustiadamente sofria Verecundo por causa do nosso bem-estar, porque, pelas cadeias que tenacissimamente o retinham, se via privado do nosso convívio. Não era ainda cristão. A esposa cristã opunha-lhe uma cadeia bastante apertada em relação a nós, na qual o retardava no caminho que encetáramos. Dizia Verecundo que não queria ser cristão de outro modo senão aquele que lhe era proibido. Delicadamente, porém, nos ofereceu uma quinta para lá ficarmos durante o tempo que nos aprouvesse. Vós, Senhor, o recompensareis na ressurreição dos justos, pois já lhe concedestes o prêmio. Na nossa ausência, quando estávamos em Roma, acometido de doença e já fiel cristão, emigrou desta vida. Assim vos compadecestes não só dele, mas também de nós, para não nos afligirmos com dor intolerável ao recordar a sua extremosa delicadeza de amigo, se não o pudéssemos contar entre vosso rebanho. Graças vos sejam dadas, Senhor nosso Deus. Somos vossos. As vossas exortações e consolações o demonstram. Fiel cumpridor de vossas promessas, recompensais com a amenidade do vosso paraíso eternamente viçoso a Verecundo, por nos ter oferecido aquela sua propriedade de Cassicíaco. A Verecundo, por nos ter oferecido aquela sua propriedade de Cassicíaco, onde, longe do borbulhar do mundo, repousamos em vós. Vós lhe perdoastes os pecados sobre a terra, no monte abundante, no vosso monte, no monte da fertilidade. Angustiava-me então Verecundo, mas Nebrídio alegrava-se. Também este se desempenhara, não sendo ainda cristão, naquela cova de erro tão pernicioso, a ponto de acreditar que a carne verdadeira do vosso filho era uma aparência. Contudo, erguendo-se dessa cova, tal era a sua posição, ainda não impregnado dos sacramentos da vossa igreja, buscava apaixonadamente a verdade. Não muito depois da nossa conversão e regeneração por meio do vosso batismo, vós o libertastes da carne, quando já era fiel católico. Servia-vos com perfeita castidade e continência, na África, entre os seus. Nesse tempo, já toda a sua casa se fizera cristã, por seu intermédio. Agora ele vive no seio de Abraão, qualquer que seja o significado de seio. Nele vive o meu Nebrídio, o meu doce amigo. E com relação a vós, Senhor, o vosso Filho, que de liberto tornastes adotivo, aí vive. Pois, para essa alma, que lugar existe diferente daquele? Aí vive,
nesse sítio a respeito do qual me fazia muitas perguntas. A mim, homenzinho ignorante. Já não aproxima o seu ouvido da minha boca, mas aproxima a sua boca espiritual da vossa fonte e bebe, até mais não poder, a sabedoria em proporção da sua avidez, feliz para sempre. Nem creio que se inebrie de tal sorte com ela que se esqueça de mim, quando é certo que vós, Senhor, de quem ele bebe, vos lembrais de mim. Assim éramos nós. Consolávamos o verecundo que nos permanecia fiel à amizade, apesar de nossa conversão ser para ele objeto de tristeza. Nós o exortávamos à fidelidade no seu estado, isto é, na vida conjugal, esperando a ocasião de ele nos seguir. Isto podia realizá-lo brevemente, e estava mesmo a ponto de o fazer. Enfim, decorreram aqueles dias que pareciam muitos e longos, por causa do amor da liberdade que eu queria para poder cantar no íntimo do meu ser. Disse meu coração: busquei o vosso rosto, Senhor. De novo o procurarei. IV. Na quinta de Cassicíaco. Chegou o dia em que, na realidade, me devia libertar da profissão de retórico, da qual já estava desligado no pensamento. Assim sucedeu. Livrastes a minha língua do lugar de que me tinhas já libertado o coração. Eu vos bendizia, partindo radiante de júbilo para a casa de campo, com todos os meus. O que aí realizei nas letras, já incontestavelmente em vosso serviço, mas respirando ainda a soberba da escola, como o leitor numa pausa, atestam-no os livros de disputa com os presentes, ou só comigo na vossa presença. O que tratei em discussões com Nebrídio, ausente, mostram-no as cartas. Quando encontrarei tempo suficiente para comemorar todos os vossos grandes benefícios para comigo, nesta época da vida? Tenho pressa de referir outras graças mais importantes. Chama por mim a recordação do meu passado e se torna doce, Senhor, confessar-vos com que interiores estímulos me submetestes, como aplanastes minha alma abatendo os montes e as colinas dos meus pensamentos, como endireitastes as minhas vias tortuosas e suavizastes as asperezas, e como submetestes a Lípio, o irmão do meu coração, ao nome do vosso Filho único, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nome que ele, a princípio, desdenhosamente suportava que fosse inserido nos meus escritos. Preferia a Lípio, que cheirassem ao perfume dos cedros das escolas, já abatidos pelo Senhor, e não ao odor das ervas salutares da vossa igreja, antídoto contra o veneno das serpentes. Que exclamações elevei até vós, meu Senhor, ao ler os salmos de Davi, esses cânticos de fé, esses hinos de piedade que baniam de mim o espírito de soberba. Eu, bisonho no vosso verdadeiro amor e ainda catecúmeno, gastava o tempo naquela casa de campo com o catecúmeno Alípio. Vivia ao nosso lado minha mãe, mulher no aspecto, mas viril na fé, com a calma própria de uma idade avançada, ternura de mãe
e piedade cristã. Quantas exclamações proferia na leitura desses salmos e como me inflamava com eles no vosso amor, desejando ardentemente recitá-los a toda a terra, se me fosse possível, para rebater o orgulho do gênero humano. Com efeito, são cantados em todo o universo, pois não há ninguém que se subtraia ao vosso calor. Como era veemente e atroz a dor com que me indignava contra os maniqueístas. De novo me compadecia deles por não conhecerem aqueles sacramentos, aqueles remédios, e por se enfurecerem loucamente contra o antídoto que os podia curar. Queria que estivesses então junto de mim em qualquer parte, sem eu saber que eles estavam presentes, e que contemplassem meu rosto e ouvissem as minhas exclamações ao ler naquelas férias o Salmo 4. Oxalá vissem eles o que fez de mim aquele salmo. Quando vos invoquei, me ouvistes, ó Deus da minha justiça. Dilatastes a minha alma na tribulação. Tende misericórdia de mim, Senhor, e ouvi a minha súplica. Oxalá me tivessem ouvido, sem eu o saber, para que não pensassem que era por causa deles que eu pronunciava aquelas palavras com que entrecortava os salmos. Efetivamente não as teria proferido, nem as entoaria daquela maneira, se percebesse que era visto. Nem eles, se eu as dissesse, as teriam recebido tais como as pronunciei comigo quando, com familiar afeto à minha alma, me dirigi a mim mesmo na vossa presença. Horrorizei-me com temor e aí mesmo me abrasei em esperança, alegrando-me na vossa misericórdia, ó Pai. Tudo isto saía pelos meus ouvidos e pela minha voz, quando o vosso Espírito de bondade, chegando-se a nós, nos dizia: Filhos dos homens, até quando sereis duros de coração? Para que amais a vaidade e buscais a mentira? Sim, eu tinha amado a vaidade e buscara a mentira. Vós, Senhor, já tinhais engrandecido o vosso Filho, ressuscitando-o dos mortos e colocando-o à vossa direita, para que lá do alto Jesus enviasse aquele que tinha prometido, o Paráclito, o Espírito da Verdade. Ele já o tinha mandado, mas eu não sabia. Enviaram-o porque já estava glorificado para ressurgir dos mortos e subir ao céu. Antes, porém, o Espírito ainda não tinha concedido, porque Jesus ainda não estava glorificado. Clama o poeta: até quando sereis duros de coração? Para que amais a vaidade e buscais a mentira? Sabeis que o Senhor glorificou o seu Filho. Clama: até quando? Clama: sabei. E eu, errante tanto tempo, sem saber, amei a vaidade e busquei a mentira. Por isso, ouvi e tremi, porque me lembrava de ter sido igual àqueles a quem tais palavras se dirigiam. Nos fantasmas que eu tivera como verdade, só havia vaidade e mentira.
Soltei pesados e fortes queixumes na amargura da minha recordação. Oxalá os tivesse ouvido aqueles que até agora amaram a vaidade e buscam a mentira. Talvez se confundissem e vomitassem o erro. Vós os ouvireis, pois por nós morreu com verdadeira morte corporal aquele que continuamente intercede por nós. Lia, irai-vos, e não quererais pecar. E eu, que já aprendera a irar-me contra os crimes passados, meus, quando me sentia impelido a não mais pecar, ó meu Deus, justamente me encolerizava, porque não pecava em mim outra natureza de ascendência tenebrosa, como afirmam os que não se irritam consigo mesmos e entesouram contra si a ira, para o dia da vossa ira, dia da revelação do vosso justo juízo. Os meus bens já não estavam fora, nem eram procurados sob este sol pelos olhos da carne. Aqueles que querem gozar fora de si mesmos facilmente se dissipam e derramam naquelas coisas aparentes e temporais, lambendo com o pensamento faminto as imagens de tais objetos. Se eles se debilitassem com a fome e dissessem: quem nos mostrará o bem? Ouçam a nossa resposta. Está grávida dentro de nós a luz do vosso rosto, Senhor. Nós somos a luz que ilumina todo homem, mas somos iluminados por vós, para que sejamos luz em vós, os que fomos outrora trevas. Se vissem o interno e eterno esplendor que me fazia irritar contra mim mesmo, porque, embora eu o saboreasse, não lhes poderia mostrar esse brilho, se acaso trouxessem no olhar o seu coração pousado fora de vós e me dissessem: quem nos mostrará o bem? Ali, onde mirava comigo mesmo, no recôndito da alma onde me compungia, onde vos ofereceram um sacrifício imolando-vos a minha concupiscência, onde cheio de esperança em vós começara a meditar na minha renovação, aí mesmo principiastes a fazer-me saborear as vossas doçuras, dando alegria ao meu coração. Saía-me em exclamações quando, lendo essas palavras fora de mim, as entendia no meu interior. Não desejava enriquecer-me de bens terrenos, devorando o tempo e sendo por ele devorado, pois possuía, na eterna simplicidade, outro trigo, vinho e azeite. No versículo seguinte, num grito profundo de meu coração, exclamava: estarei em paz. Viverei em paz no seu próprio ser. O que eu disse? Dormirei e descansarei. Quem nos resistirá quando se cumprir aquela palavra que está escrita: a morte foi devorada pela vitória? Vós sois esse ente que não muda. Em vós está o descanso que faz esquecer todos os trabalhos, porque nenhum outro repouso existe senão vós. Fora de vós nem sequer posso adquirir outras muitas coisas que não são o que vós sois. Mas vós, Senhor, singularmente me destes a esperança. Eu lia inflamado em fervor e não encontrava o que havia de fazer a esses surdos mudos, de quem eu fora a peste, ladrando amarga e cegamente contra a Bíblia,
docificada com o mel do céu e cintilante com a vossa claridade. Consumia-me de dor por causa dos inimigos da Escritura. Quando recordarei todos os fatos sucedidos naquele silêncio, o rigor do vosso castigo e a admirável prontidão da vossa misericórdia? Vós me atormentáveis, então, com uma dor de dentes. Piorando tanto que não podia falar, ocorreu-me pedir a todos os meus que estavam presentes para que rogassem por mim, ó Deus de toda salvação. Este pedido escrevi-o numa tabuazinha encerada e entreguei-o para que lhes fosse lido. Logo que dobramos os joelhos, em piedosa súplica, aquela dor desapareceu. Mas que dor! E como fugiu! Fiquei deslumbrado, eu confesso, ó meu Senhor Deus, ó meu Deus! Nunca experimentara tal coisa desde os meus primeiros anos. Vosso poder insinuou-se em mim profundamente. Alegre na minha fé, louvei o vosso nome. Mas esta fé não me deixava estar seguro, pelo que dizia respeito aos meus pecados passados, os quais ainda então não me tinham sido perdoados pelo vosso batismo. 5. Em comunicação com Santo Ambrósio. Acabadas as férias, fiz saber aos habitantes de Milão que deviam prover os seus estudos com outro vendedor de palavras, já que determinava consagrar-me ao vosso serviço. Nem eu, pelas dores de peito e dificuldade em respirar, poderia desempenhar o cargo. Comuniquei por carta ao vosso Santo Bispo Ambrósio os meus desregramentos passados e a minha resolução presente, para que me indicasse o que de preferência deveria ler nas vossas Escrituras, a fim de melhor me dispor e de me tornar mais apto para a recepção de tão insigne graça. Ordenou-me que lesse o profeta Isaías, segundo me parece, por ter vaticinado mais claramente do que qualquer outro o vosso Evangelho e a vocação dos gentios à fé. Mas não o compreendi na primeira leitura e, julgando que todo ele era assim obscuro, deferia a sua repetição para quando estivesse experimentado na palavra do Senhor. 6. O batismo. Chegada a ocasião em que convinha inscrever-me entre os catecúmenos, deixando o campo, voltamos a Milão. Quis também Alípio renascer para vós, juntamente comigo, no batismo, já revestido da humildade tão conforme com os vossos sacramentos. Era ele um fortíssimo domador do corpo, a ponto de trilhar descalço com insólito arrojo o solo regelado da Itália. Juntamos também a nós a Deodato, filho carnal do meu pecado, a quem tinhais dotado de grandes qualidades. Com 15 anos incompletos, ultrapassava já em talento a muitos homens idosos e doutos. Confesso estes vossos dons, Senhor meu Deus, Criador de todas as coisas e tão poderoso para corrigir as nossas enfermidades, porque nada de meu havia nesse jovem, além do pecado. Se por mim fora criado na vossa lei, fostes vós e mais ninguém quem no-lo inspirou. Confesso-vos, pois, estes vossos dons. Há um livro meu que se intitula O Mestre, de Magistro, onde ele dialoga comigo. Sabeis que todas as opiniões que aí se inserem, atribuídas ao meu interlocutor, eram as dele quando tinha 16 anos. Notei nele coisas ainda mais prodigiosas.
Aquele talento causava-me calafrios de admiração. Pois quem, senão vós, poderia ser o artista de tais maravilhas? Depressa lhe tirastes a vida da terra. É com a maior tranquilidade que me lembro dele. Nada lhe receando na infância, nem na adolescência, nem no decurso da idade. Nós o associamos a nós como irmão na graça, para o educarmos na vossa lei. Recebemos o batismo e abandonou-nos a preocupação da vida passada. Não me saciava, nesses primeiros dias, de considerar com inefável doçura a profundeza de vossos planos sobre a salvação da humanidade. Quanto não chorei, fortemente comovido, ao escutar os hinos e cânticos ressoando maviosamente na vossa igreja. Essas vozes se insinuavam em meus ouvidos, orvalhando de verdade meu coração. Ardia em afetos piedosos e corriam-me dos olhos as lágrimas, mas sentia-me consolado. 7. O canto na igreja. Prenúncios da perseguição. Não havia muito tempo que a igreja de Milão começara a adotar o consolador e edificante costume dos cânticos, com grande regozijo dos fiéis que uniam num só coro as vozes e os corações. Havia 1 ano, ou pouco mais, que Justina, mãe do jovem imperador Valentiniano, perseguia o vosso servo Ambrósio por causa da heresia com que fora seduzida pelos arianos. A multidão dos fiéis velava na igreja, pronta a morrer com o seu bispo, o vosso servo. Minha mãe, vossa serva, que era principal nas vigílias e na inquietação geral, vivia em contínua prece. Nós mesmos, ainda frios sem o calor do vosso espírito, nos comovíamos com a perturbação e consternação da cidade. Foi então que, para o povo não se acabrunhar com o tédio e tristeza, se estabeleceu o canto de hinos e salmos, segundo o uso das igrejas do Oriente. Desde então até hoje, tem-se mantido entre nós este costume, sendo imitado por muitos, por quase todos os vossos rebanhos de fiéis espalhados no universo. O vosso bispo, que acabo de nomear, manifestastes nesta conjuntura, por uma visão, o lugar onde estavam escondidos os corpos dos mártires Gervásio e Protásio, que por tantos anos conservastes incorruptos no tesouro dos vossos segredos, para no momento oportuno os descobrirdes, a fim de refreardes o furor de uma simples mulher, embora imperatriz. Com efeito, descobertos e desenterrados os corpos, quando os transportavam com todas as honras à Basílica Ambrosiana, uns possessos, vexados por espíritos imundos, foram curados, conforme confessaram os mesmos demônios. Também um cego de há vários anos, cidadão muito conhecido na cidade, tendo perguntado a causa das manifestações de regozijo entre o povo, informado dos acontecimentos, levantou-se e pediu ao guia que o levasse para junto dos corpos dos mártires. Chegado lá, pediu licença para tocar com um lenço o ataúde dos vossos santos, cuja morte fora preciosa aos vossos olhos. Logo que tocou com o lenço e o levou aos olhos, estes se abriram subitamente. Propagou-se logo a fama do milagre, elevando-se até vós ardentes e esplendorosos louvores. O coração da perseguidora, ainda que não se tenha rendido à fé da salvação, contudo reprimiu o furor na sua luta contra vós. Graças vos dou, ó meu Senhor.
donde chamastes? Para que parte chamastes a minha memória, a fim de confessar estes acontecimentos que, apesar da sua importância, omitira por esquecimento? Ainda não corria atrás de vós, quando deste modo se exalava o aroma das vossas fragrâncias. Por isso mais chorava ouvindo os vossos hinos. Suspirava outrora por vós, e enfim respirava quanto o permite o ar de uma choça de como. A morte de Mônica em Óstia. Sua educação. Vós que fazeis com que os unânimes habitem na mesma morada, associastes a nós o jovem Evódio, natural do vosso município. Era agente de negócios do imperador e, tendo se convertido e batizado antes de nós, renunciou às milícias profanas, alistando-se na vossa. Estávamos juntos, queríamos habitar em comum num convívio santo. Procurando um lugar onde mais acomodadamente vos servíssemos juntos, voltamos à África, quando em Óstia, na foz do Tibre, faleceu minha mãe. Passo muitas coisas em silêncio, porque tenho pressa. Recebei, meu Deus, as minhas confissões e ações de graças por tão inumeráveis benefícios, de que não faço aqui menção. Mas não quero calar os sentimentos que me brotam da alma acerca dessa vossa serva que, pela carne, me concebeu para a vida temporal e pelo coração me fez nascer para a eterna. Não quero publicar os seus méritos, mas os dons que lhe concedestes. Não foi ela, efetivamente, que se fez ou educou a si mesma. Nem o pai nem a mãe podiam adivinhar o que viria a ser aquela a quem geraram. A disciplina do vosso Cristo e a doutrina do vosso Filho único educaram-na no vosso temor, no seio de uma família fiel, que era digno membro da vossa igreja. Mais ainda que a diligência e educação da mãe, Mônica enaltecia a vigilância de uma velha escrava, que já tomara meu avô materno às costas, sendo ainda menino, como é costume serem trazidas as crianças pelas moças mais crescidas. Essas recordações, a sua idade avançada e os costumes exemplares, tornavam-na veneranda aos olhos dos anos, nesta casa cristã. Esta serva desempenhava com solicitude o encargo que lhe confiaram os seus senhores de lhes olhar pelas filhas, repreendendo-as quando era necessário, com santa e enérgica severidade, e instruindo-as com discreta prudência. Além das horas em que tomavam uma sóbria refeição à mesa de seus pais. Queria preveni-las de um mau hábito e aduzia esta sábia razão. Quereis agora beber água, porque não tendes vinho em vosso poder. Quando vos casardes e ficardes senhoras da adega e da despensa, não mais gostareis de água, mas o hábito de beber prevalecerá. Com este método em aconselhar e mandar com autoridade, lhes refreava o apetite em tenridade e lhes adaptava à sede as regras da temperança, para que não desejassem o que não convinha. Apesar disso, como a vossa serva me contou a mim, seu filho, insinuou-se-lhe pouco a pouco o gosto pelo vinho. Como filha sóbria, os pais mandavam-na, segundo o costume, tirar vinho do tonel. Mergulhava a caneca na cuba, aberta pela parte superior, e antes de despejar o vinho para a garrafa,
sorvia com a ponta dos lábios um pouquinho, porque, por causa da repugnância, não podia beber mais. Não fazia isto por inclinação à embriaguez, mas por excessos exuberantes da juventude que fervem sob a forma de movimentos alegres e que de ordinário se corrigem nos ânimos pueris pela autoridade severa dos mais velhos. Aumentando, porém, dia a dia a porção, pois quem despreza as coisas pequenas insensivelmente cai nas maiores, escorregou para o hábito, de modo a esvaziar gulosamente copos cheios de vinho. Onde estava então a prudente anciã e a sua severa proibição? Que remédio podia ser eficaz contra a doença oculta, se a vossa medicina, Senhor, não vigiasse por nós? Na ausência do pai, da mãe e dos educadores, estáveis presente vós, que nos criastes, que nos chamais a vós, e que por vossos legados procurais fazer algum bem para a salvação das almas. Que fizestes, pois, meu Deus? Como a socorrestes? Como a curastes? Não fizeste sair de uma alma um sarcasmo agudo e doloroso, como o ferro cirúrgico das vossas provisões secretas, para cortar de um só golpe aquela gangrena? De fato, a escrava que costumava acompanhá-la até junto do tonel, litigando um dia com a sua jovem senhora, estando sós, lançou-lhe em rosto a intemperança, chamando-a com atroz insulto: bêbada. Ferida por este aguilhão, considerou a fealdade do seu hábito, reprovou-o e corrigiu-se. Assim como as adulações dos amigos nos pervertem, do mesmo modo as censuras dos inimigos nos reformam. Contudo, não lhes atribuís segundo o que obrais por seu intermédio, mas segundo o mal que queriam praticar. A escrava zangada quis vexar a sua jovem senhora e não curá-la. Fê-lo em segredo, ou porque o lugar e a ocasião da questiúncula as encontrava sozinhas, ou porque ela mesma se expunha a um perigo por a ter denunciado tão tarde. Mas vós, Senhor, que tudo dirigis no céu e na terra, e endireitais para os vossos desígnios a torrente profunda da inquietude e regulais o curso turbulento dos séculos, curastes uma alma pela insolência de outra. Por isso, ninguém, ao refletir nesse caso, atribua ao seu poder pessoal o sucesso das suas palavras, dirigidas a quem deseja corrigir. 9. Mônica, esposa modelar. Educada assim na modéstia e temperança, vós a tornáveis mais submissa aos pais do que eles a tornavam obediente a vós. Quando chegou a idade núbio plena, deram-na em matrimônio a um homem, a quem servia como a senhor. Procurava conquistá-lo para vós, falando-lhe em vós pelos seus bons costumes, com os quais a tornáveis bela, respeitosamente amável e encantadora aos olhos do marido. Sofria-lhe também as infidelidades matrimoniais com tanta paciência que nunca teve discórdia alguma com o marido, por este motivo. Esperava que a vossa misericórdia, descendo sobre ele, o fizesse casto, quando crescesse em vós. Se o coração do marido era afetuoso, o temperamento era arrebatado, mas ela sabia que era melhor não resistir à ira do esposo, nem por ações, nem por palavras.
Logo que o via mais calmo e sossegado, oportunamente lhe dava explicação da sua conduta, se por acaso ele irrefletidamente se irritava. Enfim, muitas senhoras, tendo maridos muito mais benignos, traziam no rosto desfigurado os vestígios das pancadas. Conversando entre amigas, enxovalhavam a vida dos esposos. Minha mãe repreendia-lhes a língua, admoestando-as seriamente como por gracejo. Lembrava-lhes que, desde o momento em que ouviram o contrato de matrimônio, como quem escuta a leitura de um documento pelo qual são feitas escravas, elas deviam se considerar como tais. Por este motivo, tendo presente essa condição, não podiam ser altivas com os seus senhores. Essas matronas, conhecendo o mau gênio que ela suportava do marido, admiravam-se de nada lhe ouvirem, nem por indício algum contar que Patrício lhe batesse, ou que algum dia se desviasse por questiúnculas domésticas. Perguntavam-lhe familiarmente a razão, e minha mãe expunha-lhes o seu modo de proceder, de que acima fiz menção. As que o punham em prática, depois de o experimentarem, felicitavam-na. As outras, que não faziam caso, continuavam a ser vexadas e oprimidas. A princípio, a sogra irritava-se contra ela, por causa de uns mexericos de escravas malévolas. De tal forma, minha mãe a conquistou com afabilidades, com paciência e mansidão inalteráveis, que a própria sogra espontaneamente denunciou ao filho as línguas intrigantes das escravas como perturbadoras da paz doméstica entre a nora e ela, e lhe rogou que fossem castigadas. Com efeito, depois Patrício, dócil à mãe e solícito pelo bom governo da casa e pela concórdia entre os seus, mandou flagelar as culpadas, segundo o desejo de quem as acusara. A sogra declarou que podia esperar igual castigo quem quer que, para lhe agradar, lhe dissesse mal da nora. Ninguém ousou mais expor-se a tal risco, e viveram as duas em doce harmonia, digna de ser lembrada. Concedestes ainda um grande dom a esta fiel serva em cujo seio me criastes, ó meu Deus e minha misericórdia. Quando podia, mostrava-se conciliador entre as almas discordes e desavindas, a ponto de nada referir de uma à outra, senão o que podia levá-las a reconciliar-se, ouvindo de um lado e de outro as queixas amargas, as quais costumava vomitar a discórdia encolerizada e cheia de ressentimentos, quando, em presença de uma amiga, o vômito de rancores contra a inimiga ausente desabafa em azedas confidências. De pouca importância me parecia este bem, se uma triste experiência não me mostrasse que um grande número de pessoas, não sei por que horrendo contágio de malícia, já espalhado por muito longe, não só repete a inimigos encolerizados o que uns, zangados, disseram de outros, mas ainda acrescenta coisas que eles não proferiram. Pelo contrário, deve ter-se em pouca conta para alguém dotado de sentimentos humanos o não atiçar ou não acender com ditos malévolos as inimizades dos outros, se não procura também, com boas palavras, extingui-las. Assim era minha mãe, como vós, seu íntimo mestre, a ensinastes na escola do coração. Enfim, até vos ganhou o marido nos últimos tempos desta vida temporal, e não teve mais a lamentar nele
o que ele sofrera antes de se converter. Era verdadeiramente a serva dos vossos servos. Todos os que a conheciam vos louvavam, honrando-vos e amando-vos nela, porque eles sentiam no coração a vossa presença, comprovada pelos frutos de uma existência tão santa. Tinha sido esposa de um só marido. Saudara aos pais a sua dívida de gratidão. Governara a casa piedosamente. Com as suas boas obras, dava testemunhos de santidade. Educara os filhos, dando-os tantas vezes à luz, quantas os via apartarem-se de vós. Enfim, ainda antes de ela adormecer no Senhor, quando já vivíamos unidos em vós pela graça do batismo, era tão desvelada para todos, já que por vossa liberdade permitis que nos dirijamos aos vossos servos, como se nos tivesse gerado a todos, servindo-nos como se fosse filha de cada um. O êxtase de hóstia. Próximo já do dia em que ela ia sair desta vida, dia que vós conhecieis e nós ignorávamos, sucedeu, segundo creio, por disposição dos vossos secretos desígnios, que nos encontrássemos sozinhos, ela e eu, apoiados a uma janela cuja vista dava para o jardim interior da casa onde morávamos. Era em Hóstia, na foz do Tibre, onde, apartados da multidão, após o cansaço de uma longa viagem, retemperávamos as forças para embarcarmos. Falávamos a sós, muito docemente, esquecendo o passado e ocupando-nos do futuro. Na presença da verdade, que sois vós, alvitrávamos qual seria a vida eterna dos santos, que nunca os olhos viram, nunca o ouvido ouviu, nem o coração do homem imaginou. Sim, os lábios de nosso coração abriram-se ansiosos para a corrente celeste da vossa fonte, a fonte da vida, que está em vós, para que, aspergidos segundo a nossa capacidade, pudéssemos de algum modo pensar num assunto tão transcendente. Encaminhamos a conversa até a conclusão de que as delícias dos sentidos do corpo, por maiores que sejam e por mais brilhante que seja o resplendor sensível que a cerca, não são dignas de comparar-se à felicidade daquela vida, nem merecem que delas se faça menção. Elevando-nos em afetos mais ardentes por essa felicidade, divagamos gradualmente por todas as coisas corporais até o próprio céu, donde o sol, a lua e as estrelas iluminam a terra. Subíamos ainda mais em espírito, meditando, falando e admirando as vossas obras. Chegamos às nossas almas e passamos por elas para atingir essa região de inesgotável abundância, onde apacentais eternamente Israel com o alimento da verdade. Ali a vida é a própria sabedoria, por quem tudo foi criado, tudo o que existiu e o que há de existir, sem que ela própria se crie a si mesma, pois existe como sempre foi e como sempre será. Antes, não há nela ter sido, nem haver sido, pois simplesmente é, por ser eterna. Ter sido e haver de ser não são próprios do ser eterno. Enquanto assim falávamos, anelantes pela sabedoria,
A atingimos momentaneamente num ímpeto completo do nosso coração. Suspiramos e deixamos lá agarradas as primícias do nosso espírito. Voltamos ao vão ruído dos nossos lábios, onde a palavra começa e acaba. Como poderá esta, meu Deus, comparar-se ao vosso Verbo, que subsiste por si mesmo, nunca envelhecendo e tudo renovando? Dizíamos, pois, suponhamos uma alma onde jazem em silêncio a rebelião da carne, as vãs imaginações da terra, da água, do ar e do céu. Suponhamos que ela guarde silêncio consigo mesma, que passe para além de si, nem sequer pensando em si. Uma alma na qual se calem igualmente os sonhos e as revelações imaginárias, toda a palavra humana, todo o sinal, enfim, tudo o que sucede passageiramente. Imaginemos que nesta mesma alma existe o silêncio completo. Porque, se ainda pode ouvir, todos os seres lhe dizem: não nos fizemos a nós mesmos. Fez-nos o que permanece eternamente. Se ditas estas palavras os seres emudecerem, porque já escutaram quem os fez, suponhamos então que Deus fale sozinho, não por essas criaturas, mas diretamente, de modo a ouvirmos a sua palavra, não pronunciada por uma língua corpórea, nem por voz de anjo, nem pelo estrondo do trovão, nem por metáforas enigmáticas, mas já por Ele mesmo. Suponhamos que ouvíssemos aquele que amamos nas criaturas, mas sem o intermédio delas, assim como nós acabamos de experimentar, atingindo, num relance de pensamento, a eterna sabedoria que permanece imutável sobre todos os seres. Se esta contemplação se continuasse, e se todas as outras visões de ordem muito inferior cessassem, se unicamente esta arrebatasse a alma e a absorvesse, de tal modo que a vida eterna fosse semelhante a este vislumbre intuitivo pelo qual suspiramos, não seria isto a realização do entra no gozo do teu Senhor? E quando sucederá isto? Será quando todos ressuscitarmos? Mas então não seremos todos transformados? Ainda que isto disséssemos, não pelo mesmo modo e por estas palavras, contudo bem sabeis, Senhor, quanto o mundo e os seus prazeres nos pareciam vis, naquele dia quando assim conversávamos. Minha mãe então disse: meu filho, quanto a mim, já nenhuma coisa me dá gosto nesta vida. Não sei o que faço ainda aqui, nem por que ainda aqui esteja. Esvanecidas já as esperanças deste mundo. Por um só motivo desejava prolongar um pouco mais a vida, para ver-te católico antes de morrer. Deus concedeu-me esta graça superabundantemente, pois vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Que faço eu, pois, aqui?
Últimos desejos de Mônica. Não me lembro bem do que lhe respondi a respeito destas palavras. Dentro de 5 dias ou pouco mais, recolhi-a ao leito com febre. Num daqueles dias da sua doença, perdeu os sentidos e, durante um curto espaço de tempo, não dava acordo dos presentes. Acorremos logo e imediatamente recuperou os sentidos. Vendo-nos de pé junto dela, a mim e ao meu irmão, disse-nos como quem procura alguma coisa: onde estava eu? Depois, reparando em nós, atônitos de tristeza, acrescentou: sepultareis aqui vossa mãe. Eu estava calado e sustendo as lágrimas. Meu irmão, porém, proferiu algumas palavras nas quais mostrava o desejo de vê-la morrer na pátria, o que julgava melhor, e não em país estranho. Ouviu, e com o rosto cheio de aflição, fixando nele os olhos, repreendeu-o por acalentar tais sentimentos. Olhando depois para mim, vê o que ele disse. E logo dirigindo-se a ambos: enterrai este corpo em qualquer parte, e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que vos lembreis de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejais. Tendo explicado o seu pensamento nos termos que lhe foi possível, calou-se. Com o agravamento da enfermidade, dilataram-se-lhe as dores. Eu, ó Deus invisível, pensando nos vossos dons que disseminais pelos corações dos vossos fiéis, donde provém colheitas admiráveis, alegrava-me e rendia-vos graças ao lembrar-me de quanto sabia a respeito do cuidado que sempre a preocupara da sua sepultura, dispondo e ordenando que fosse junto do corpo de seu marido. Porque tinha vivido com ele em tão estreita união, desejava também ajuntar a esta felicidade como a alma humana é incapaz das coisas divinas. A dita de os homens poderem recordar que, após a sua peregrinação de além-mar, lhe fora concedida a graça de a terra cobrir na mesma sepultura a ambos os consortes. Quando esta vaidade começara a retirar-se de seu coração, eu não o sabia, mas alegrava-me, admirando-me de que ela assim mo revelasse. Contudo, na nossa conversa à janela, quando me disse: o que estou eu fazendo neste mundo? Já não mostrava desejo de morrer na pátria. Soube também que já quando vivíamos em Ostia, um dia em que eu não estava em casa, tinha ela falado com uma confiança maternal a alguns dos meus amigos acerca do desprezo desta vida e da felicidade da morte. Eles, admirados com aquele valor de uma mulher, fostes vós quem o destes a ela, perguntaram-lhe se não temia deixar o corpo tão longe da cidade. Respondeu: para Deus não é longe, nem devo temer que no fim dos séculos não saiba onde me há de ressuscitar. Enfim, no 9º dia da doença, aos 56 anos de idade e no 33º de minha vida,
aquela alma piedosa e santa, libertou-se do corpo. Doze. Lágrimas de dor. Fechei-lhe os olhos e apoderou-se de minha alma uma tristeza imensa que se desfazia em torrentes de lágrimas. Mas ao mesmo tempo, os meus olhos, sob o império violento da vontade, absorviam essa fonte até a secarem. Oh, como foi angustiosa para minha luta. Quando ela exalou o último suspiro, Adeodato, meu filho, rebentou em pranto. Mas, instado por todos nós, calou-se. Deste modo, a sua voz juvenil, voz do coração, também reprimiu e calou em mim uma espécie de emoção pueril que se expandia em choro. Parecíamos que não ficava bem celebrar-lhe os funerais com pranto, lamentações e gemidos, porque essas demonstrações servem de ordinário para deplorar a infelicidade dos mortos ou o seu completo desaparecimento. A morte de minha mãe, pelo contrário, não foi infeliz nem total. Sabíamos disso pelo testemunho dos seus costumes, pela sinceridade da sua fé e por outras razões inequívocas. Que era aquilo que me pungia dentro da alma, senão uma chaga recente, por eu ter sido arrancado num instante ao convívio tão doce e tão querido de viver junto de minha mãe? Causou-me grande consolação o seguinte testemunho que deu a mim. Na sua última doença, correspondendo com grande ternura aos meus obséquios, chamava-me bom filho e lembrava com grande sentimento de amor que nunca da minha boca fora proferida contra ela uma só palavra dura e injuriosa. Contudo, meu Deus, meu Criador, que comparação havia entre a solicitude que lhe tributava e a servidão a que ela por mim se sujeitara? Por me sentir assim desamparado de lenitivo tão grande, a minha alma ficava em chaga e a minha vida, formada pela fusão da sua, despedaçava-se. Estancando o pranto de Adeodato, Evódio, tomando um saltério, começou a cantar um salmo ao qual todos respondíamos: Cantar-vos-ei, Senhor, a misericórdia e a justiça. Informando-se do que se passava, concorreram muitos dos nossos irmãos e mulheres piedosas, enquanto aqueles que costumavam se encarregar dos funerais exerciam seu ofício. Eu, em lugar onde a boa educação me permitia, falava com os meus amigos que julgavam não me dever deixar só. Falava de assuntos conforme a minha situação e com o bálsamo da verdade procurava mitigar os sofrimentos que só vós conhecieis e eles ignoravam. Escutavam-me com atenção, julgando que não sentia nenhuma dor. Porém eu, pertinho de vossos ouvidos, onde nenhum amigo me ouvia,
censurava a ternura da minha sensibilidade e esforçava-me por reprimir a onda de tristeza que me invadia. Cedia a ela pouco a pouco ao meu esforço para de novo se insurgir impetuosa, sem, contudo, me fazer brotar as lágrimas ou me alterar o rosto. Mas eu sabia o que comprimia no coração. Desgostava-me profundamente ser tão sensível a essas vicissitudes humanas, que irremediavelmente acontecem conforme a ordem natural e a sorte de nossa condição. Por isso, a minha dor suscitava-me uma nova dor e afligia-me com uma dupla tristeza. Foi conduzido o cadáver à sepultura. Fui e voltei sem derramar lágrimas. Nem mesmo chorei durante as orações que vos dirigimos, ao ser oferecido o sacrifício da nossa redenção pela defunta, cujo cadáver já estava depositado junto do sepulcro antes de o enterrarem, como ali é o costume. Nem sequer chorei durante as orações, mas todo dia senti no meu íntimo uma tristeza oprimente. Com o espírito agitado vos suplicava com todas as forças que sarasseis a minha dor. Creio que, se não me concedieis, era para agravardes na minha memória, ao menos por esta única experiência, quão são poderosos os laços do hábito até na alma que já não se alimenta com palavras enganadoras. Lembrei-me de ir ao banho. Ouvira dizer que este nome lhe fora dado por causa dos gregos o chamarem balaneion, por aliviarem o espírito de angústias. Confesso também isto à vossa misericórdia, ó Pai dos órfãos. Confesso que depois do banho fiquei como estava, sem conseguir expulsar do coração esta amarga tristeza. Depois adormeci. Acordei e achei a minha dor bastante mitigada. Estando só, deitada em meu leito, recordei os versos verídicos do vosso Ambrósio. Vós sois, na verdade, abre aspas, Deus, Criador de todas as coisas, regendo o mundo supremo, vestindo o dia com a beleza da luz, vestindo a noite com a graça do sono, para que o repouso, ao labor de cada dia, os membros fatigados restitua, as mentes cansadas alivie e as tristezas angustiosas dissipe. Fecha aspas. Depois, pouco a pouco, voltava aos anteriores sentimentos a respeito da vossa serva. Recordava-me da sua convivência piedosa para convosco e santamente afável e paciente para comigo, e que de repente me fora arrebatada. Senti a consolação em chorar ante a vossa presença por causa dela e por ela.
e também por causa de mim e por mim. As lágrimas que reprimia, soltei-as para que corressem à vontade, estendendo-as como um leito sob o meu coração. Este repousou nelas, porque aí estavam os vossos ouvidos, e não os de qualquer homem que soberbamente interpretasse o meu choro. Confesso-vos agora tudo isto, Senhor, por escrito. Leia-o quem quiser. Interprete-o como lhe parecer. Se alguém julgar que eu pequei, chorando uns breves minutos por minha mãe, que eu nesses momentos via morta ante os meus olhos, a que tantos anos por mim chorara, para que eu vivesse aos vossos olhos, esse não se ria. Mas se é dotado de grande caridade, chore pelos meus pecados diante de vós, que sois o Pai de todos os irmãos do vosso Cristo. XIII. Preces pela mãe. Agora, sarado já o meu coração desta ferida, na qual se poderia censurar a minha sentimentalidade, derramo diante de vós, meu Deus, pela vossa serva, uma outra espécie de lágrimas. Manam de um espírito comovido pelos perigos que cercam toda alma que morre em Adão. Vivificada em Cristo, ainda antes de ser libertada da carne, vivia de tal modo que o vosso nome era louvado na sua fé e nos seus bons costumes. Contudo, não ouso dizer que desde o tempo em que a regenerastes pelo batismo, não caísse de sua boca alguma palavra oposta à vossa lei. O vosso Filho, que é a verdade, declarou: se alguém chamar louco a seu irmão, será réu do fogo da geena. E ai da vida humana, ainda a mais louvável, se a julgardes sem a vossa misericórdia. Mas porque não examinais as nossas faltas com rigor, confiadamente esperamos algum lugar junto de vós. Quem, porém, vos enumera os seus verdadeiros méritos, que outra coisa expõe, senão os vossos benefícios? Oh, se os homens se reconhecessem como homens, se aquele que se gloria se gloriasse no Senhor. Por isso, Deus do meu coração, minha glória e minha vida, esqueço um momento as boas ações de minha mãe, pelas quais alegremente vos dou graças, para vos pedir perdão de seus pecados. Ouvi-me em nome daquele que é a medicina das nossas chagas, que foi suspenso do madeiro da cruz e sentado à vossa direita, intercede por nós. Sei que ela praticou a misericórdia
e que perdoou de coração as faltas contra ela cometidas. Perdoai-lhe também as suas dívidas, se algumas contraiu em tantos anos que se seguiram ao batismo. Perdoai-lhe, Senhor, perdoai-lhe, eu vou-lo suplico. E não entreis com ela em juízo. Que a vossa misericórdia supere a vossa justiça, pois são verdadeiras as vossas palavras, e prometestes misericórdia aos misericordiosos. Contudo, se alguém foi misericordioso, a vós o deve. A vós, que vos compadecereis de quem já tiverdes tido piedade, e usareis da misericórdia com quem tiverdes sido misericordioso. Creio que fizestes já o que vos suplico, mas desejo, Senhor, que aproveis esta oblação voluntária da minha boca. Perto do dia da sua morte, minha mãe não desejou que seu corpo fosse pomposamente sepultado, nem que fosse ungido com aromas, nem ambicionou um túmulo magnífico, nem se preocupou com tê-lo na pátria. Nenhuma destas coisas nos recomendou. Mostrou apenas desejo de que nos lembrássemos dela junto do vosso altar, onde nunca tinha faltado um só dia, rendendo-vos homenagens, porque sabia que lá se distribui a vítima santa que destruirá o libelo de condenação contrário a nós. Com essa vítima triunfou do inimigo, que enumera as nossas faltas e procura acusações contra nós. Mas o nosso adversário nada encontrou naquele com quem nós vencemos. Quem poderá restituir a Cristo Jesus seu sangue inocente? Quem lhe poderá restituir o preço com que nos resgatou do inimigo para nos arrancar dele? Era este mistério da vossa redenção que a vossa serva ligara a sua alma pelos vínculos da fé. Ninguém a arranque jamais da vossa proteção. Que o leão e o dragão, nem a força, nem por insídias, se entreponham entre ela e vós. Para que o astuto acusador não a convença e a rebate, ela não responderá que nada deve. Dirá antes que as suas dívidas lhe foram perdoadas por aquele a quem ninguém pode restituir o que por nós pagou sem ser devedor. Que ela esteja em paz com o marido, já que, anteriormente ou posteriormente à sua união com ele, com ninguém mais se desposou. Serviu com paciência, alcançando méritos para também o ganhar para vós. Inspirai, meu Senhor e meu Deus, inspirai aos vossos servos, meus irmãos, aos vossos filhos, meus senhores, a quem sirvo pelo coração, pela voz e pela pena. Inspirai a todos os que lerem estas páginas, que se lembrem junto ao altar de Mônica, vossa serva, e de Patrício, outrora seu esposo, pelos quais me introduzistes nesta vida
de um modo tal que eu ignoro. Que se lembrem com piedoso afeto dos que foram meus pais nesta vida transitória e meus irmãos em vós, nosso Pai, e na Igreja Católica, nossa Mãe, e meus concidadãos na eterna Jerusalém. Por esta suspira o vosso povo, na sua peregrinação desde a partida até ao regresso. Assim, graças a essas confissões, o desejo último de minha mãe será mais copiosamente cumprido com as orações de muitos do que somente com as minhas.